possa nos abençoar nessa quarta-feira, 12 de julho de 2006. Questão 134, né? 134, que é a alma, um espírito encarnado. Nós já comentou bastante, né? 134A, que era a alma antes de se unir ao corpo, espírito. Então aí também comentou bastante, né? A alma é um espírito com um envoltório visível. Então um médium não vê o espírito, vê a alma, tá? Entendeu? O espírito desencarnado é espírito, mas numa reunião mediúnica ele tem que se materializar, porque nós não temos evolução para ver um espírito, tá claro? Por isso é que os espíritos não definem o que é um espírito. Eles falam, pode dizer que é uma chama, né, uma luz, mas eles não definem, porque eles não têm essa capacidade. E isso é normal, porque se eles definirem, nós não aprendemos, que eu tenho que aprender por meu esforço próprio, não porque me ensinaram. De acordo? Quando chego a me ensinar alguma coisa, eu já tenho que ter aprendido antes. Entendeu, jogada? Eu não aprendo de fora para dentro. Eu vejo de fora para dentro, mas eu aprendo de dentro para fora. Não tem dúvida, não. Eu aprendo de dentro para fora, se eu ver de fora para dentro. Ou seja, eu não vejo Deus, mas eu tenho Deus dentro de mim. Então eu não vejo Deus, mas eu tenho certeza da existência dele. Por quê? Porque Deus é o concreto da minha abstração. Deus é o concreto da minha abstração. No dia que eu terminar a minha viagem evolutiva, aí eu verei Deus, como Jesus diz lá no versículo dele, né? Tudo bem, prezado? Veja bem, Deus está dentro de mim, em forma abstrata. Eu estou viajando para conhecer Deus. Nesse percurso, eu vou me conhecendo primeiro. Por isso é que nós somos deuses. Certo? Melhorou aí? Melhorou, né? Então, muito bem. Então, 134A, pode tocar para frente? Alma e espírito. Tudo ok? Ok? Pequeno ou grande? O conteúdo, né? Aquele lá eu estudei muitos anos. Agora eu tinha um melhor ainda, que eu fiz a besteira de deixar no carro. Ele está todo marcado. Aí carregaram tudo e foi o livro. Eu tinha o Evangelho de Jesus, não é? Com tudo anotado. A minha tristeza foi isso. O Honório riu de mim. Deixa aí, porque vai ser útil para os outros. Eu falei, não, mas as anotações não vão ser úteis para os outros. As anotações são úteis para mim. E foi o Livro dos Espíritos, o meu primeiro Livro dos Espíritos. Todo anotado, mas todo anotado. Não tinha uma página que não tivesse anotação. O que fazer, né? Então, 134A, 134B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Resposta: sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Esses dizeres aqui quer dizer o seguinte: que no plano espiritual eu tenho o meu espírito e um corpo mental, que é a minha bagagem, é o meu documento. Então, no plano espiritual, se eu for um espírito muito evoluído, eu posso me esconder de outros espíritos, porque a minha velocidade mental é mais rápida. Agora, se eu sou um espírito muito inferior, eu não tenho como me esconder. Agora, se eu sou um bárbaro, se eu sou desculpa o termo, uma peste, que tem, né? Uma peste humana,
Meu lugar é no abismo. O que é o meu lugar ser no abismo? Quando eu morro, eu sou levado mentalmente, eu, não é ninguém que me leva, eu sou levado mentalmente para fugir dos meus erros. E nessa fuga dos meus erros, tem aí o centro da Terra, que a gente vai até próximo, aonde tem o calor, a efervescência dos elementos químicos em ebulição. É por isso que dizem que o inferno pega fogo. E não está muito fora, não. Está claro? Tá, né? Então, seguindo aqui, olha, horror o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal, para se purificarem e esclarecerem. Então, presta atenção. De novo aqui, ó, sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal. Eu quero saber se reveste esse invólucro carnal quando encarna, porque lá no plano espiritual não tem invólucro carnal. Lá no plano espiritual tem um invólucro semimaterial. A parte espiritual são os meus valores positivos. A parte material são os meus valores negativos ou a minha ignorância. De acordo? Lembram-se da obra Nosso Lar? Aquela mulher queria entrar lá à força. O vigilante disse, não, ela não pode entrar porque ela está com 53 pontos negros. 53 pontos negros são 53 erros, onde ela tem que reestruturar esse erro para ser. Aí ela anula os 53 pontos negros. De acordo? 53 pontos negros. É um espírito desencarnado carregando uma mancha de um erro anterior. E 53 pontos negros tem que ser uma coisa muito bárbara, porque quando é um erro pequenininho, é uma sombra acinzentada. Quando é um erro insignificante, é uma sombra tão pequena que só os superiores detectam, porque a cor vai de 0 ao infinito, todas as cores. O preto vai de 0 ao infinito. Mistura branco no preto, o preto muda de cor, mas o branco continua branco. Então o preto mudando de cor, ele muda para cinza. Só que é cinza escuro, cinza claro, até ser um branco com pequenas manchinhas. Esse branco com pequenas manchinhas é um espírito que, dentro do seu estágio evolutivo, mesmo que seja ignorante, mas que não faça mal a ninguém, esse espírito não tem manchas pretas, porque manchas pretas são só nas pessoas que cometem erros conscientes. Um assassino que mata uma pessoa na ignorância não tem pecado. Nunca se esqueçam disso. Não tem pecado. E eu disse assassino. Tem assassino que faz uma prece antes de matar alguém. Quer dizer, é total ignorância. De acordo? Então vejamos, um ignorante comete um erro de 1 quilômetro, vale 1 centímetro. Agora, um esperto comete um erro de 1 centímetro, vale 1 quilômetro. Está claro? A diferença? Tem um quadro ali que fala uma coisa interessante. O ignorante, o que ignora, acha absurdo. Absurdo mesmo é o ignorante ignorar que é ignorante. Deu? Deu, né? Muito bem. Então, o 134, fechou a conta? Fechou? 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Se existisse só alma e só corpo, um não se uniria ao outro. Está claro? Está claro? Por quê? Porque o espírito passa direto.
Então há o chamado perispírito, onde o perispírito é a cola que cola o espírito no corpo. Está claro? Isso explicando grosseiramente. Está dando. Vamos lá, isso vocês resolverem depois, né? 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Resposta: há o laço que liga a alma ao corpo. Então aqui fala em laço. Para laçar tem que dar nó, né? Ou tem que ter uma forquilha, né? Então, o perispírito, ele não é apenas um semicorpo, não. Ele é uma espécie de ponto de atração, onde entre o espírito e o corpo de carne existe uma fronteira gravitacional. Vê se está claro aí? Quer que ligue? Muito bem. Então, há o laço que liga a alma ao corpo. Esse laço é um laço energético, tá? Vocês já ouviram falar sobre o cordão fluídico, né? Esse laço é o cordão fluídico, viu? Que ele tem a sua ramificação no umbigo, tá? Ele tem a sua ramificação no umbigo. Ou seja, o espírito manda a informação para o cérebro do perispírito. O cérebro do perispírito forma um corpo de carne a partir de um projétil luminoso, onde esse projétil luminoso sai de um neurônio do cérebro do perispírito e entra pelo umbigo e leva a construção de um neurônio no cérebro do reencarnante, na fase gestatória. Entenderam bem? Ficou claro aí? Então, o laço fluídico, ele sai do cérebro do perispírito e vai através do umbigo. Tudo bem? Boa tarde. E vai através do umbigo, entra pelo umbigo, certo? E sobe até o cérebro em construção do corpo, e aí constrói um neurônio igualzinho ao do cérebro do perispírito. Agora, ficando entendido um ponto-chave: o princípio inteligente que governa o cérebro do perispírito, ele tem um clone dele, que ele produziu. Como é que ele produziu esse princípio inteligente? Se vocês não entenderem, podem perguntar, tá? Porque isso é difícil, né? Tem gente que às vezes que a gente na quarta vez eu falo assim, ó, lá está muito avançado, está muito difícil. Vocês querem assim mesmo? Não se importam, não? Então, não é? Então o que acontece? Então veja bem, e até é bom, é uma ótima oportunidade para a gente, porque nas casas espíritas não explico isso não, né? Infelizmente, né? Que é uma pena. E eu já quis ajudá-los, eles não quiseram. Não, nós não fugimos ao que está em Kardec. Então vocês são papagaios repetidores, Esteu. Nós temos que avançar. Se nós não avançarmos, Kardec não volta. Entenderam bem a jogada? Voltar para quê? Se nós estamos no jardim da infância do que ele deixou. Entenderam bem? Então vejamos. O meu espírito manda informação para o cérebro do meu perispírito. O que eu penso? Então, na construção do corpo de carne, o que acontece? Sai um projétil luminoso. Esse projétil luminoso penetra no ovo que está se multiplicando, na fase de embrião, entra pelo umbigo que ainda não está pronto. Olha bem, o umbigo, o cérebro é que é feito em primeiro lugar,
entra pelo umbigo, sobe, vai ao cérebro em construção e toma posse do neurônio fabricado pela matéria-prima que a mãe forneceu. Certo? Porque nós temos o neurônio carnal e temos o neurônio psíquico, que é do perispírito, que está em conexão constante. Isso. E o chamado pombo-correio, ou os nossos correios, os mensageiros, carteiros, é o chamado centro coronário. O centro coronário, ele não está no perispírito. Está entre o perispírito e o corpo de carne. Entre o corpo de carne, o perispírito e o espírito. Se o perispírito está fazendo uma coisa que já tem a informação codificada, não precisa do espírito participar. Agora, se é uma informação nova, vai do espírito, pelo centro nervoso espiritual, até o perispírito, centro nervoso psíquico, e vem ao corpo, centro nervoso neuromuscular. Tá claro? Se tiver dúvida, que é difícil isso aí, tá? Tem que ter paciência, sim. Durante a gestação do ser, existe um mês ou meses para ocorrer isso? Olha, pode abrir aí? Pode abrir aí. Aqui as meninas é que mandam, sabe? Entendeu? Elas é que são as chefes aqui, não é? Porque se não pudesse abrir, às sextas-feiras à noite eu estou falando tudo sobre isso aqui, sabe? Sexta-feira à noite. Mas na quarta-feira nada impede que esses nós vamos fazer quarta-feira de tarde, certo? Mas quando eu não sei, porque eu vou concluir a sexta-feira à noite para depois começar aqui, porque aí eu treino eles como cobaias, né? E depois eu trago pronto para vocês, tá certo? Com certeza. Então o que acontece? Vamos viajar aí. Olha, no presente momento, cada um de nós é zero. Para ser alguma coisa tem que ser um. Zero não é nada. Agora o masculino é zero, o feminino é zero. Se os dois se unirem, dentro da lei, se transforma em um. Mas se os dois se unirem para repetir encarnação, continua no zero. Nossos descendentes serão zero, entendeu? Agora, se eu tenho uma proposta, nós, por exemplo, hoje na carne aqui, né? Nós estamos aqui estudando, queremos aprender, não queremos? Então, na próxima encarnação, essa é um fracasso. Mas na próxima encarnação, nós vamos ter o direito de ter uma paternidade superior. Ou seja, se de 1 a 10 eu sou 1 e quero aprender, estou me esforçando, na próxima encarnação eu entro no 2. Só que para entrar nos 2, meus pais têm que ser 2. Com a seguinte bonita informação: meus pais são 2 no concreto. Eu entro na próxima encarnação com 2 no abstrato, porque antes eu tinha 1 no concreto e 1 no abstrato. Aí eu vindo de pais 2, eu entro num corpo concreto 1, mas com um cérebro 2. Porque do pescoço para cima eu sou o céu, do pescoço para baixo eu sou o inferno. Tá claro? Já foi falado isso aí, mas tem paciência, porque tem que repetir os companheiros, né? E isso. Aquele de cima lá, ó, esse. Então vejamos. Então vejamos. Eu sou zero. Como zero masculino, eu sou apenas carregador de espermatozoides, está claro? Se eu ter a atração, lei de atração, o magnetismo, não é isso mesmo? Não é? Nós temos a nossa parte elétrica, que é dinâmica, é o homem.
e nós temos a nossa parte magnética, que é estática, é a mulher. Então o homem é que sente atração pela mulher. É por isso que o homem é que propõe, é que convida, é que pergunta: você quer casar comigo? É por isso, tá? Porque o homem viaja na dinâmica, por fora. A mulher é o núcleo, é o centro da vida. Então a mulher está na estática, não é? E nessa estática o homem busca a mulher. Então, se há um casamento correto, ele é elétrico, ela é magnética. Se o casamento for correto, é uma união eletromagnética. Vê se deu. Está claro? Ficou claro aí? Bom, agora, se não há uma união correta, continua eletromagnético, só que nas individualidades e não na união de fato. Certo? E na Terra é difícil uma união correta. Por quê? Porque se eu sou feio, eu morro de vergonha de mim. Se eu sou bonito, eu me mato de vaidade de mim mesmo. Entendeu? Ficou claro? Esse é o erro. Olha, eu vou repetir, vou tentar ir por outros caminhos. Se eu sou um sujeito feio, eu quero conquistar o mundo. Se eu sou um sujeito bonito, eu quero que o mundo se ajoelhe aos meus pés. Tá? Deu? Quer dizer, esse é o erro. É o ego. Esse é o erro existencial. Então, no dia que eu... E nosso estudo aqui é para isso. No dia que eu, de fato, souber viver, de fato mesmo, eu estou feito. Por quê? Porque eu vou anular os vícios que me matam, que é orgulho, vaidade, prepotência, presunção. Esses orgulhos me matam. De acordo? Aí, né, você, por exemplo, tem a sua profissão, etc, etc. Com os conhecimentos que você está adquirindo, meu caro, ninguém segurará você. Você será o maior no planeta. Mas se você ficar vaidoso, você desce ao ponto anterior. Aí você vai sofrer horrores, que são os chamados desencontros, as chamadas buscas, ânsias pela alma gêmea, e ela não aparece. Por que não aparece? Porque não é a alma gêmea que vai me encontrar, sou eu que vou merecer encontrá-la. Vê se deu, que é diferente. Eu quero que a alma gêmea me encontre, que sinta amores por mim. E não é por aí. Veja bem, enquanto eu não sei viver, enquanto eu levo uma vida egocêntrica, eu sou um ponto egoísta, porque o ego é que manda em mim. Entendeu? E na condição de um ponto egoísta, eu repilo, vê se deu. Eu repilo tudo e todos. Então, gente, deixa para depois. Né? Não se preocupa com isso, não. A nossa amizade vale mais do que dinheiro, tá? Está vendo como é que eu estou esnobando? Né? Então, vamos lá. Vejam bem. O que acontece? O espermatozoide viajando é zero. Penetrando o óvulo é 1 no abstrato, vê se deu. Por quê? 0 mais 0 na aritmética é igual a 0. Não é, professor de matemática? Na aritmética, 0 mais 0 é igual a 0. Na aritmética. Mas na matemática, que é abstrata, 0 com 0 é igual a 1. Por quê? Porque nós, no nosso estágio evolutivo, estamos divididos em 2 partes. Somos 2 metades de nada, vê se deu. Mas no dia, enquanto eu uso a mulher como objeto, eu vou gerar filho da espécie. No dia que eu usar a mulher com veneração como templo sagrado,
Aí eu não vou gerar mais filho da espécie, eu vou gerar filho de Deus. Está comprovado em João 1. Parece que versículos 12 e 13. Fala claríssimo, não é? Então o que acontece? Na penetração do espermatozoide no óvulo, o óvulo se fecha. Cria uma carapaça em volta, uma carapaça forte, uma fronteira, onde nessa fronteira ela é alimentada, a fronteira, pelo chamado líquido amniótico que a mulher cria em profusão. É por isso que muitas mulheres, quando chegam numa certa idade, elas criam até bigode, viu? Por quê? Tudo tem resposta. Porque no período de maternidade, ela pôs para fora toda a carga, onde os átomos eram produzidos numa velocidade vertiginosa. E se ela é uma mulher que nessa está ansiosa pela maternidade, e na encarnação anterior ela não quis a maternidade para não deformar o corpo, ou esteve num convento, quer dizer, ela perde a potencialidade. Aí ela vai entrar nessas circunstâncias constrangedoras. De acordo? Porque se homem e mulher soubessem viver corretamente, o homem produziria pelo em excesso e a mulher de menos. Por quê? Tudo vocês podem perguntar por quê. Porque o homem se aquece de dentro para fora e a mulher se aquece de fora para dentro. Pega na mão de uma mulher mãe, ou vai ser mãe, ou já é, ou tem as características da maternidade, a mão dela é quente. Pega no homem, é sempre fria. Quando é quente é porque tem alguma coisa errada, tá? Ou a temperatura está muito elevada. Temperatura acima de 30 graus, não é? Agora, ficando entendido que o homem que sabe se alimentar corretamente, a mão dele é sempre quente. Por quê? Porque ele já está pronto para ser, na próxima encarnação, homem de novo, só que com a atração da mulher em definitivo. Porque hoje eu tenho que esmolar que uma mulher goste de mim. Está claro? Principalmente 1 século, 2 séculos atrás, em que havia mais homens do que mulheres. O sujeito tinha que implorar. Hoje não, hoje pode comprar. Um homem de 80 anos pode comprar uma moça aí de 15, 20 anos, não pode? Quer dizer, mas isso aí é outra história. Então o que acontece? Quando o espermatozoide penetra o óvulo se transforma em ovo. Aí durante as 8 primeiras semanas, aproximadamente, há uma construção de 100 pares de células neuroniais, onde essas células neuroniais, elas são definidoras do que o espírito foi antes na vida anterior. Por isso é que se eu morria de medo de morrer, na vida seguinte eu vou morrer de medo da morte. Entendeu? Quer dizer, eu sou o que eu penso. A minha construção é pelo que eu penso. Agora, ficando entendido uma série de informações que são importantes a gente trazer para vocês. Eu sou o que eu penso. Mas se eu sou o que eu penso por conveniência, mas tenho um potencial além dessa conveniência, o Criador me aproxima de pais com potencialidades que vão me despertar para outras áreas. De acordo? Então vejamos, um pai que não vale nada merece uma mulher que não vale nada, vê se deu? Agora, se um pai que não vale nada, mas tem um filho que é um potencial que merece alguma coisa,
ele se une a uma mulher que vale alguma coisa, ou vice-versa. Não é claro? Então, se vocês analisarem bem, tem muitos casamentos aí que o homem casado com a mulher, ela é fêmea e ele é homem. Ou ela é mulher e ele é macho. Chocou? Tá dando? Bebe um pouco d'água, compadre, que é bom. Tem água lá, ó. Pega lá. Entendeu? Pra você não ficar incomodado. Tá? A nós você não incomoda nada, viu? Tá? Então vamos lá. Então, durante 8 semanas, há a construção do meu cérebro. Tá claro? São 100 pares de células, 100 líderes. Agora, por que 100 pares? São células masculinas e femininas. Porque quando começar a minha construção do pescoço para baixo, essas células 100 pares são subdivisão da célula máter, o ovo. Subdivisão. Agora, quando for começar a construção do pescoço para baixo, que é a parte de feto, aí essas células vão se unir umas com as outras e reproduzirem filhos. Então, na fase de embrião, a subdivisão. Na parte de feto, a multiplicação. Percebeu? Porque passa a ser células filhas das células das 8 semanas. A 8 semanas é que é a definição. A criança existe a partir do momento da concepção. Então, a partir da concepção, houve um intercâmbio homem e mulher, está nas 24 horas certas, onde essa mulher amplia o calor das mãos e de todo o corpo, e principalmente do útero. Ah, meu caro, o espermatozoide fica preso. Agora, quando não está nas 24 horas férteis, tem mulheres que têm menos tempo. O máximo é 24 horas. Aberrações pode ter 48 horas, mas as aberrações deve ser algum caso esporádico de necessidade de trazer o reencarnante de qualquer jeito. Entenderam bem a jogada? Ficou claro, né? Então, o que acontece? Eu construo primeiro o meu cérebro de carne nas 8 semanas. Tá claro? Agora, eu construo o meu cérebro de carne nas 8 semanas. Se nós tivéssemos aparelhagem para ver, durante essas 8 semanas a gente viria uma troca de fisionomias, de modelos corpóreos diferenciados. Por quê? Porque durante as 8 semanas é o período em que o espírito viaja nas vidas anteriores, de marcha ré, a partir do reino mineral. Porque senão o meu corpo não terá o esqueleto ósseo, vestiu. Está claro? Tem certas aberrações que a criatura tem um esqueleto ósseo maleável e que nunca enrijece, certo? Esses chamados contorcionistas, acho que é esse o termo, né? Desses antigos circos, não sei se tem hoje, não é? São criaturas que, quando o filho desses artistas nascem, é um sofrimento atroz, que desde pequenininho eles flexionam o corpo da criança, para lá, para cá, para lá, para cá, pega as pernas, faz para lá e para cá, quer dizer, é um suplício, é um crime que cometem. E aí a pessoa fica com idade de 20, 25, 30 anos, o corpo dela vira às vezes não é? Ela consegue, o corpo reto, né? Na cintura consegue fazer isso. Isso é porque ali naquela junta da cintura, né? Tem uma como é que eles chamam, gente? Um filamento não consigo lembrar. Onde ali, na prática do exercício,
afasta. Então a criatura, ela está em pé, encaixa. Ela está fazendo a exibição, afasta e consegue fazer. Se eu me lembrar o cartilagem. Oh, dureza. Quando a criança nasce, os ossos não são rijos, certo? O próprio cérebro é um vão livre, né? Por quê? Porque a caixa craniana ainda está se fechando. De acordo? Agora, por quê que a caixa craniana ainda está se fechando? Porque depois que nasce, que sai do útero materno, é que começa a penetração das informações que vão movimentar a vida da criatura. Porque veja bem, sou o que sou pelo que fui, mas serei o que também vier de informações para mim. Então, quando eu disse para vocês que de 1 a 10 eu sou 1, se eu me melhoro, de 1 a 10 eu renasço de paz 2. Mas o meu corpo é 1, mas o meu abstrato é 2. Esse abstrato que é 2 é o que penetrou no buraco da minha caixa craniana antes dela se fechar, que penetrou e estacionou lá, esperando a minha viagem no meu tempo, para ver se eu acordo aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 anos, ou na hora da morte, vê se deu. Aí o que acontece? Nasci de pais 2, mas sou corpo 1, mas tenho informações no meu cérebro 2. Se eu passei no teste, aí eu não preciso mais desses pais, vê se deu. Aí na próxima encarnação eu vou atrair uma mulher, 2 e eu 2. Aí nós vamos pôr para fora, filho, 2, se for uma programação evolutiva. Mas se for uma programação involutiva, é ao contrário, vê se deu. Vocês sabem o que é evolução e involução, não sabe? Involução é viajar de marcha ré. Está claro? O ignorante não é um ser involuído. O ignorante é um ser evoluído na ignorância dele. Está claro? Mesmo? Tem dúvida, né? O ignorante é um ser evoluído. Mas o esperto, que se fez rebelde, que se fez ignorante, é um ser evoluído na involução. Vê se deu. Então ele tem por dentro evolução e tem por fora involução. De acordo? É o chamado ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, gente, é uma coisa interessante. De 0 no positivo, eu acrescento. De 0 no negativo, eu reduzo. Por exemplo, 0 grau de temperatura, não é nem quente nem frio. 1 grau positivo, começa a esquentar. Agora, se eu involuo 0 grau, não é nem quente nem frio, se eu involuo, eu desço para 1 grau negativo, eu perco ao invés de ganhar. Vê se deu. Melhorou? Melhorou. Isso é aquele que já tem que é bonito. Isso. O nosso sacrifício aqui nesse estudo está elevando o nosso positivo dentro de um corpo negativo, vê se deu. Agora, essa elevação vai ser testada na próxima encarnação. Se eu passei, eu acrescento. Se eu não passei, eu estaciono. Mas se eu prejudiquei ou piorei, eu desço abaixo daquele estacionamento anterior. Está dando? É por isso que nós precisamos de 3 encarnações para valer uma.
Porque eu tenho que ser filho de mim mesmo. De acordo? Eu tenho meus pais que me geram. Amanhã eu vou ser pai, eu vou gerar meu filho de acordo com meus pais, pelos laços de entendimento com eles, positivo, digamos. Então aí o que vai acontecer? Aí eu vou poder depois, em seguida, atrair um ser abstrato como eu. Atrai um ser abstrato como eu, que nós dois vamos gerar um ser concreto, filho dos dois abstratos. Olha o que eu disse no princípio: 0 com 0 é igual a 1, mais 0 é igual a 0. Desceu. Tá claro? Tá, Silvana, tá difícil. Tá dando? Tá mesmo? Não tá bom. Se tiver alguma dificuldade, vocês tragam aí. É necessário eu conhecer, e no dia que eu agradecer o meu conhecimento, eu me transformo em sábio. Mas enquanto eu achar que eu sou alguém especial, porque conheço, eu estou longe de ser sábio. De acordo? Porque sabedoria habita apenas o lado positivo. Está claro? Agora, o conhecimento está no inferno existencial, o conhecimento. Porque na nossa circunstância atual, quem conhece quer levar vantagem, entendeu? Um grande médico, um grande professor, ele pensa assim: não, eu sou bom, eu só vou dar aula, eu só vou dar receita para quem puder me pagar. É um tolo. Por quê? Porque o que eu tenho no meu cérebro é empréstimo, não é meu, entendeu? Um dia será meu se eu me transformar em sábio. Mas quando eu me transformar em sábio, eu serei proprietário da minha sabedoria abstrata, porque posso perdê-la no dia que eu usar errado no concreto. Vê se deu. Tá dando aí? Se não deu, eu repito, não se constranja não, tá? Eu não consigo ir no mesmo caminho, mas certo? De acordo? Então vejamos. Então, o chamado cordão de prata é cada célula construída no corpo de carne. A construção da célula é matéria-prima da minha mãe. Agora, a dinâmica da célula é minha. Ou seja, o corpo, minha mãe é estática, lembram do que foi falado? O corpo que a minha mãe me fornece é quase um corpo inorgânico. Mas eu transformo, no caso as células, né? Porque a construção é pelas células. O corpo não se constrói com o corpo, não é? Primeiro eu preciso dos átomos, depois das moléculas, depois das chamadas, eu acho que é organelas, depois eu preciso das células, depois dos tecidos, depois dos órgãos, depois, antes o conjunto de órgãos, depois órgãos e depois o organismo. Então, a epiderme, do lado de fora do meu corpo, é a última a ser produzida. Ela existe no abstrato, tá? Ela já tem lá a fronteira delimitadora dela. E ela é flexível. Certo? Então o que acontece? Por que é que o tecido é o último? Porque o tecido é o depósito do excremento atômico. Entendeu? Uma pessoa que bebe, a epiderme dela não é diferente? Ela não tem um cheiro diferente? Se tem um cheiro diferente, esse cheiro não é tipo perfume, que é etéreo, não. É uma matéria etérea, mas é matéria. Agrupa aí 1 bilhão de partículas desse excremento que vai ocupar o lugar. Por exemplo, um jovem, uma jovem que
come sem parar. Esse excremento ele fica na superfície dos poros da epiderme, chegando a ficar preto, onde esse excremento não é preto, mas com a poeira ambiente fica preto. Aí vêm as pessoas e fazem até disso profissão, né? Extrair cravos, né? Isso mesmo, fazer limpeza na epiderme, né? Quer dizer, faz uma limpeza de fora para dentro, mas não conserta de dentro para fora. Então limpa hoje, daqui a 15 dias, um mês, tem que voltar lá. Daqui a 15 dias, um mês, tem que voltar lá. Entendeu? Porque quem se alimenta corretamente não transpira, vê se eu. Certo? Ficou claro? Nem com calor, nem com calor, nem com frio. Eu mesmo já fiz um teste comigo, acho que eu já contei isso para vocês. Eu fiquei sem trocar uma fronha 2 meses. Aí depois lavei ela numa água limpíssima, um sabão neutro, quer dizer que não tem cor, não é? Depois de lavado e esfregado, o sabão estava quase na cor original. Porque se vocês analisarem bem, uma roupa lavada, o sabão escurece. Não escurece? Isso sem ser roupa de cor que solta pigmento da cor. Sendo roupa que não solta pigmento. Então eu já fiz um teste assim e não saiu, e o sabão não ficou escuro, ficou levemente escurecido. Talvez por causa do próprio tecido, mas não por causa da transpiração do meu rosto na fronha, vestiu? De acordo? No caminhar a gente transpirou, andava. Não, acontece o seguinte: antes de dormir eu tomo banho, e tomando banho eu tiro toda a gordura ambiente. Correto? Quer dizer, eu não ia dormir sem tomar o banho antes, e fechava a casa toda. Isso é um teste que eu fiz há uns 20 anos atrás, e eu fiquei bobo de jeito, porque eu mudei toda a minha dieta alimentar. Aí pensei assim: o que vale a pena? Será que vale a pena? Aí eu fiz vários testes e vi que realmente vale a pena. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu comi alimento leve, não passa de 200 gramas, já são 4 horas, 2 vezes. E bebo água sem parar. De acordo? Vale a pena. Agora, se eu sou tenso, se eu sou nervoso, se eu sou brigado com o mundo, se eu sou revoltado, eu definho, vestiu. Aí há aí há a grande luta. Como para não definhar ou definir? Certo? Alimentar não. Eu não entendi. Não. Se me oferecer R$1 milhão para comer um churrasco, eu não como. Entendeu? A única carne que eu ainda como é filé de frango. Ferro ele bastante para tirar toda a gordura, fica só aquela massa para eu tapear meu estômago. Entendeu bem? E peixe. 1 quilo de peixe para mim dura 2 meses, 3 meses. 1 quilo de filé sem o osso dura 6 meses, viu? É só tapeação. Entendeu? Certo. Uma caminhada, por exemplo. Nessa dieta aí, dá para fazer uma caminhada de 10 quilômetros? Nessa dieta, meu caro, eu desço uma dúzia de vezes os 11 andares correndo, vestiu? Subindo? Descendo? Não, só descendo. Subindo, o meu coração não aguenta, infelizmente, porque eu sou geração de pais errados. Porque se não fosse, eu subiria, ué. Entendeu bem? Né? O que acontece quando a gente faz a caminhada, a gente tem vontade depois de alimentar, né? ou antes, né? Você bebendo água e se ingerindo o alimento certo, fica tranquilo. Eu estou notando isso. Eu caminho no mínimo 2, 4 quilômetros por dia. Entendeu? Não caminho mais, porque eu tenho muita coisa para estudar. Mas se eu não tivesse coisa para estudar, eu morei alguns anos no bairro de Ipiranga. Do bairro de Ipiranga à Praça 7, eu vinha dar aula aqui, numa outra sala, que nós dávamos aula aqui. Lá são 7 quilômetros. Eu vinha a pé 7 quilômetros e voltava a pé 7 quilômetros, 14 quilômetros. Já dentro da dieta?
Dentro dessa dieta. Mas com essa poluição toda dos ônibus, é difícil andar até no centro, né? Não, mas acontece o seguinte, a poluição, o seu organismo se adapta. Entendeu como é que é, né? Porque a imunidade é interessante. Quanto mais no meio do errado você estiver, mais você cria anticorpos. E quanto mais asepsia você tiver, mais você enfraquece os anticorpos. Porque os glóbulos vermelhos se sentem protegidos. Vê se deu. Tá claro? Ficou claro aí? Deu aí? Muito bem. Então vamos lá. Outro dia, se vocês quiserem, a gente fala sobre alimento, viu? Se vocês quiserem, tá? Ficando entendido que eu falo o que vocês quiserem, não o que eu quero. De acordo? Então, vamos lá, gente. Cada célula neuronial do perispírito, cada célula do cérebro, do perispírito, constrói primeiro as células neuroniais do cérebro de carne, para na parte de feto construir a parte de baixo. A parte de baixo, ela tem também o sistema nervoso, onde todo o sistema nervoso é constituído de células neuroniais. Só que com uma diferença. As células neuroniais do cérebro são 100 pares comandantes de bilhões de filhas delas. Agora, as células preponderantes, comandantes de cada departamento do corpo de carne, é um clone da célula dos 100 pares. Ou seja, eu tenho meu coração, tenho meu estômago, tenho meu fígado, tenho meu rim, que tem um comandante, vê se deu. Esse um comandante é filho dos 100 pares, só que é o chamado varão, vê se deu. Você já ouviu falar muito sobre isso, sobre o varão, que é o primeiro, né? Isso, gente, tem sentido. Isso não é só porque é o primeiro filho, não. Por quê? Não é? Porque o primeiro do casal é igual ao casal, enquanto que os segundos são iguais ao primeiro do casal e não ao casal. Vê se deu. Entenderam por que chama varão? Então, cada neurônio de cada órgão dos nossos corpos, que são centenas de órgãos, mas são os principais, tem o filho varão tomando conta no corpo de carne, onde o filho varão é exatamente igual ao pai. Vê se deu. Está claro? Enquanto que os subsequentes sofreram reflexos no caminho, reflexos ambientais. Isso viajando do cérebro do perispírito ao corpo de carne dele mesmo, vê se deu. Estão entendendo como é que é difícil? Mas a gente aproveita essa oportunidade agora. Por que a medicina humana não sabe isso? Né? Porque a medicina humana segue uma ciência linear. O que é uma ciência linear? É uma ciência comprobatória. O que eu falo para vocês, se quiserem, vão deixar isso de molho, essa informação, para um dia, daqui a 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, nossa, eu já ouvi isso, não sei aonde, já deu. Porque o que eu estou trazendo para vocês é informação de fora para dentro. Mas vocês vão dar vida a isso de dentro para fora se vocês quiserem, não se eu quiser, vê se deu. Então essas informações não são na horizontal, são informações pulsáteis, vê se deu. O que é uma informação na horizontal? São pontos que se grudam um no outro em linha reta, seguindo a dinâmica. Agora, o que são informações pulsáteis? São informações que eu aceito, tenho dúvida,
concordo, discordo, aceito, tenho dúvida, depois eu é que vou formar um eixo imaginário da minha mente, que é a minha vida. Vê se eu tá dando? Tá, né? Então tá bom, graças a Deus que tá bom. Então o que que acontece? Cada célula do perispírito manda um projétil luminoso que é um facho de átomos que seguem para formar a célula materializada. Tá claro? Então, sai do cérebro do perispírito átomos psíquicos e materializam-se no corpo de carne esses átomos psíquicos que se corporificam pela nutrição materna, vê se deu, da criança no útero do corpo. Tá dando aí? Ou tá difícil? Tá? Você hoje tá triste. Cansada, né? Pois é, farriou agora, né? Olha, meu amigo, o que está faltando na humanidade é um casamento correto entre sabedoria e gratidão. Eu tenho inteligência, mas acredito que ela é minha. No dia que eu tiver a gratidão, entendendo que alguém me deu essa inteligência, aí eu saio da linha. Eu entro na pulsação. Estou na terra, vou ao céu. Estou na terra, vou ao céu. Como é que eu vou ao céu? De fato, eu não saio da terra, mas eu busco uma energia inexistente na terra. Vê se eu analisa nas ruas da vida uma pessoa geniosa, materialista, gananciosa. Ela não vê nada nem ninguém. O objetivo dela está ali, ela tem viseira, está impregnada naquilo. E às vezes é uma criatura sozinha, vivencia a solidão. E por que ela é sozinha? Porque passa por ela alguém que vale a pena alguém, sem necessariamente pensarmos em sexo, porque no grande amanhã o sexo será realizado entre amigos, sem a penetrabilidade, onde dois amigos, sendo masculino ou feminino, não importa. É por isso que hoje nós já temos os chamados destrambelhamentos, ou a coluna do meio, que eles chamam, né? Que são chamados homossexuais. É porque são criaturas que não se encontraram, e não se encontrando, não fica nem lá nem cá. Tá claro? Mas outro dia, se quiser, a gente abre o leque aí. É só mesmo uma pincelada. Paulo de Tarso é radical. Ele fala aqui, em Romanos 1, ele fala que homossexualismo é pecado, é bestialidade, é animalidade. Precisa cuidar, certo? A maioria dos casos, sim. Mas o que importa não é a maioria, é a minoria. Porque a maioria precisa de tempo, a minoria precisa de oportunidade. Está clara a diferença? Tá? A maioria precisa de tempo, então não importa, né? É fato consumado. Agora a minoria tem chance, então a minoria que é o importante. Está claro? Bom, então o que acontece? Esses projéteis luminosos seguem e se transformam em células no corpo de carne, na área fisiológica, porque a área biológica é a matéria da mãe, tá claro? Tá, né? Então, na fase fisiológica é que vão as informações em forma de projéteis até as células do corpo de carne. Agora, vejam que coisa maravilhosa.
O projétil é um princípio inteligente em forma de átomo psíquico, comandando o átomo psíquico, que entra no útero e materializa a célula do corpo. Agora, ele entra no útero, só que veio a informação psíquica do perispírito. O corpo está materializado com uma célula que era psíquica, se transformou em célula física. Só que a energia determinante do perispírito continua viajando do corpo para o espírito, do corpo para o espírito. Então, o nosso corpo tem 50 trilhões de células físicas, porque o nosso perispírito tem 50 trilhões de células psíquicas. As células psíquicas estão, enquanto o corpo existir, estão conectadas com as células físicas. Quando o corpo se cadaverizar, aí há o desligamento. Então vamos analisar, por exemplo, em tamanho grande que nós somos em tamanho pequeno. A estrela solar não bota o Sol todo dia para funcionar à nossa disposição durante o dia. À noite o planeta vira de costas, aí dá para o outro lado. Então, esse Sol, entre o tempo que nós estamos no escuro até o tempo para ver o Sol de novo, nós não estamos vendo o Sol, mas a energia dele continua, vê se está claro? Senão eu morreria. Eu segui esse trajeto, certo? Eu frequentei todas as religiões, não é? Bati na doutrina espírita, falei, não, aqui que é meu lugar, porque não tem coisa melhor. Entendeu bem? Então, Então, o que acontece, gente? Qual é a hora que nós estamos no escuro, hein? Não é quando vira a noite, não. É quando nós estamos dormindo, vê se deu. Quando nós estamos dormindo, se soubermos viver corretamente, aí é que o nosso espírito estará crescendo e evoluindo. Porque se nós analisarmos bem o reino vegetal no Sol está dormindo e à noite está produzindo, vê se deu. Por quê? Porque o reino vegetal é a evolução anterior a nós. Nós estamos usando o reino vegetal no nosso sistema nervoso, neurovegetativo, tá? Neurodinâmico, vegetativo, que são as ramificações. Então nós temos no nosso corpo o reino vegetal.